pessoal, eu disse que ia fazer a resolução de 2 ou 3 exercícios aqui para poder trabalhar com as questões com vocês. Então vamos lá. Deixa eu ler essa questão toda aqui para vocês. Ela fala o seguinte, ó. O gerador está ligado, como indica a figura, com a chave aberta, a corrente que atravessa de 10 A. Com a chave fechada, a corrente que atravessa de 16 A. Determine a resistência interna R e a afém E do gerador. Foi justamente o que eu coloquei aqui, né? Determine R e determine E, que é a afém e a resistência interna. Beleza. Com a chave aberta, eu sei que está passando uma corrente de 10 A apenas por esse resistor aqui, ó, porque essa parte vai ser desprezível, por isso que eu circulei aqui, certo? Então eu fico com essa equação aqui, ó. E é igual a R mais R vezes I. Eu sei o valor de R, que é 3, e o valor de I, que é 10. Substitui e guardei. Vou chamar de equação 1. Vamos para a chave fechada. Quando eu fecho a chave, eu tenho dois resistores em paralelo. E aí eu preciso achar qual é a resistência equivalente deles dois. Beleza? Como é que eu faço isso? Eu já vou jogar direto aqui, tá? Esse circuito vai ficar da seguinte forma. Bem rapidinho aqui. Ele vai ficar da seguinte forma. Essa resistência equivalente vai ser igual a 1,5 ohms. Eu quero que vocês calculem aí resistência equivalente, tá? Eu tenho aqui a minha resistência interna e a minha FEM. Beleza? E a minha resistência equivalente, ela vai ser igual a 1,5, porque está em paralelo. Lembra lá em paralelo? Eu pego, faço produto e divido pela soma. Ou seja, é 9 por 6. Simplificar por 3 é 3 por 2, que é igual a 1,5. Não sei se vocês estão lembrados disso, né? Mas devem lembrar porque o professor disse. Pessoal, preste atenção nisso aí que a gente vai trabalhar com isso. Então, com o circuito fechado, como é que fica essa mesma equação? E é igual a R mais R vezes o nosso I. E vai ser igual a R, que é 1,5 mais R interno, vezes o I, que é 16. Porque ele fala, com a chave fechada, 16 A. Guardada essa, agora você tem aqui a segunda equação. E aí, ó, o que é que você tem? E é igual a, se você quiser fazer chuveirinho, chuveirinho, tá? 30 mais 10R. E você tem que E é igual a 16 vezes 1,5, né? Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 16 vezes 1,5 ou 16 vezes 15, né? Vai ficar 30, vão 3, 5, 3, 8, 6, 1. Então vai dar 2, 4. 24, né? Então vai ser 24 mais 16R. Só que ele fala que é igual a E, pessoal. É a mesma FEM, tá? É a FEM do circuito. Não importa com ele fechado ou com ele aberto, a diferença de potencial gerada produzida no gerador é a mesma. Então é a mesma. Então eu posso igualar aqui. Igualando essas duas equações vai ficar 30 mais 10R igual a 24 mais 16. Logo, tudo que é x de um lado, tudo que não é do outro, né? Ou tudo que é R de um lado, tudo que não é do outro, vai ficar 30 menos 24 é igual a 16R menos 10R. Subtraindo vai ficar 6R igual a 6R, né? Igual a 6. Logo R igual a 1. 1 ohm. Resistência interna encontrada. Encontrou a resistência interna? Substitui esse valor aqui ou aqui, que dá no mesmo. Substituindo aqui. A FEM é igual a 3 mais 1 vezes 10. 3 mais 1, 4 vezes 10, 40. 40 volts. Então tá aqui, ó, produzido na nossa FEM, certo? Simples e fácil assim. Vou apagar aqui para não atrapalhar. Vou apagar aqui para não atrapalhar. O próximo, né? Então vamos para o próximo. Geradores associados de forma que está em série. E aí ele dá a FEM que é produzida nos dois. Tem dois geradores, né? Gerador 1, gerador 2. Ele me dá a diferença potencial no primeiro, a FEM primeiro e a resistência interna. A FEM do segundo e a resistência interna. Tendo isso, ele quer nessa questão, deixa eu observar aqui, vou ler para vocês o que ele quer na questão, né? Ele pede para a gente fazer o seguinte, calcule a FEM e a resistência interna no gerador, do gerador equivalente entre os pontos A e B.
Então, para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar lá, né? O que é que acontece com a nossa corrente elétrica, com a nossa FEM e com a resistência interna quando é dado em série. A mesma coisa quando é dado em paralelo. Se vocês conseguirem lembrar dessas definições, a gente consegue resolver isso, tá? Sabemos que quando é em série, a nossa corrente é constante, ela é a mesma, né? Sabemos que quando é em série, a nossa FEM é o somatório. FEM é série, é o somatório de E1 mais E2. Porque só tem 2 resistores. Da mesma forma que a nossa resistência em série é o somatório de R1 mais R2. E aí eu vou fazer apenas um único terminal. Terminal A, B, para um único gerador. Está aqui o meu gerador. Para o meu gerador, eu tenho que a minha FEM em série, ela tem que ser igual a 40. E a minha resistência externa tem que ser igual a 5. Certo? Porque é o somatório. Simples e fácil aí. Basta você somar, não tem bicho de cabeça nenhum. Agora eu preciso saber quem é a minha... Eu preciso saber quem é o quê? Preciso saber quem é a minha corrente, né? Não, ele só pede para determinar quem é a resistência interna e quem é a FEM. Beleza, acabou. Resistência interna e FEM. Não tem bicho de cabeça nenhum. A mesma coisa vem para aqui. Terminal A, que eu esqueci de colocar. Só que aqui tem paralelo, né? As da FEM em paralelo e as resistências paralelas. Para determinar resistência equivalente, eu posso fazer o seguinte, ó, resistência paralela é igual a R sobre N. Nesse caso vai ser 6 sobre 3, que é igual a 2. Acabou-se. Lembra disso, né? Ah, professor, não lembro, vou lembrar não dessa relaçãozinha aí, só esse pedacinho. Tá, beleza. Então vamos lá. 1 sobre RP é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Adição de frações de mesmo denominador. 1 sobre RP é igual a 3 sobre 6. Se preferir, né? Dá para dar uma simplificada aí. 1 sobre RP é igual a meio. Fazendo meio pelos extremos, RP é igual a 2. Tá? Então vocês que escolhem aí o processo. Isso aqui é muito mais simples, se você conseguir lembrar que é R sobre, que RP é igual a R sobre N, quando todas as resistências internas são iguais. Nesse caso, todas iguais. A nossa FEM, ela é constante. Então a FEM em paralelo, ela é 10 volts. Não tem bicho de cabeça. Não foi isso que ele pediu para determinar, né? Calcule a FEM e a resistência interna. Pronto. Questão terminada. Questão findada, né? E aí eu poderia, por exemplo, pedir para você calcular o valor da corrente, né? Corrente interna que passa aí nesse cara, certo? Mas aí não precisa. Essa questão só pedia para você determinar a resistência e para determinar quem era a FEM. Fizemos isso e aí está o nosso cálculo, tá? Colocarei questões para vocês resolverem com base nesse tópico, tá? E eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que, pessoal, o professor explicou, mas eu não entendi. Ficou muito rápido. Ele falou muito ligeiro, ele gaguejou, ele fez qualquer coisa que eu não consegui entender. Lembrando que vocês não têm um material didático, né? Lembrando disso. Então faz o seguinte, procura um material didático. Não precisa ser o da gente, não precisa ser o que a escola adota. Qualquer um. Tem um livro aí de 3º ano. Esse livro tem esse assunto, certo? De física. Então você vai pegar esse assunto e vai dar uma estudada. Se não conseguir entender ainda, vai lá e pega, como é que se diz? Umas videoaulas no YouTube. Se você tiver alguém que sabe um pouquinho de física mais do que você pode sentar e estudar com essa pessoa. Mas se não souber, vai lá no YouTube, assiste algumas videoaulas aí de 7, 8 minutos, vai trazer para você mais informações além daquelas que eu passei, certo? Eu tentei passar da melhor forma possível, mas eu posso ter esquecido de alguma informação e aí ficou defasada a minha explicação para você, pode ter ficado defasada. Mas vai lá e tenta assistir outras videoaulas, tá? Para melhorar aí, para agregar mais conhecimento. Beleza? E até a nossa aula online.